E a família foi assim projetada por Deus, com o propósito de servir ao reino de Deus. Ela não só esboça a imagem da Trindade, como por meio dela, cada membro é preparado para viver em conexão com a Trindade. E dessa forma também com o seu próximo. Nós veremos que a família, ela presta um papel fundamental para a construção do ser humano. E nossa mensagem, o que eu quero mostrar é que é em casa que cada indivíduo aprende a ter um coração de servo. E como discípulo de Jesus, você, que hoje aqui está, que é discípulo de Jesus, que entregou sua vida a Ele, que é um servo de Cristo, você precisa educar seu filho para que ele tenha um coração de servo. Os pais de hoje educam os filhos nos moldes que a cultura emergente propaga. Mas eu quero dizer que você que se diz discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Cristo, precisa educar seu filho para que ele tenha um coração de servo. A estrutura familiar criada por Deus, ela contribui para que todos os membros da família se desenvolvam espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Na família, nós encontramos, então, eu diria, todas as condições necessárias para aprendermos a viver a vida, como Cristo deseja que vivamos. E você sabe que é interessante que isso é ensinado nas atividades familiares triviais, aquelas atividades do dia a dia, e que às vezes os pais ensinam, eu diria às vezes até sem perceber que estão ensinando os filhos a terem um coração de servo. E eu quero dizer o seguinte, ter um coração de servo é importantíssimo para nossas vidas, porque nós fomos levantados e chamados para servir, e não ser servido. Servir, ter um coração de servo, exige duas características que eu quero destacar nesta manhã. Talvez você pode até pensar em mais, mas eu vou destacar duas nesta manhã, que se aprende em casa, com atividades triviais. Servir por servir e servir com contentamento. Servir por servir. Interessante. Você quer pensar em servir por servir? Pensa assim, olha, Jesus disse o quê? Servir é perdoar aquele que me feriu. Eu perdoo, tomo a decisão de perdoar. Eu não ganho nada com isso. Falando, né? Perdoo. Alguém me feriu. Isso é servir por servir. Servir por servir é andar uma milha a mais com aquele que já te fez caminhar uma. Servir por servir é você dar a outra capa para aquele que já te levou uma. É você deixar alguém pegar o livro da tua estante e ele não devolveu nem o primeiro livro que ele pegou emprestado. É você socorrer aquela pessoa que você nunca viu na vida. Estender as mãos. Servir por servir. Então, quando eu estou falando aqui do servir por servir, preste atenção. Eu não estou falando o que nós conversamos no domingo passado. Não é aquele servir responsável. Isto é, não é o servir que é a minha responsabilidade. Porque aquilo que é minha responsabilidade, cabe a mim fazê-lo. Mas eu estou falando daquele servir que não é minha responsabilidade. De servir naquilo que ninguém quer fazer, nem você quer fazer. Entretanto, você o faz, porque você sabe que alguém precisa fazer. Então eu vou lá e vou prestar um serviço.
Vou servir por servir. Não é minha tarefa, não é minha responsabilidade, mas eu estou vendo que aquilo precisa ser feito e eu vou, então, me dispor a fazer. E é interessante que a gente aprende isso em casa. E outra coisa que eu quero dizer é que é preciso aprender a servir com contentamento. Ensinar o filho a servir e encontrar alegria no servir. Essa é uma lição que também se aprende em casa. E quando nós estamos falando, né, de construir um coração de servo, tanto o servir, quanto o servir com contentamento, é a forma que você está construindo no seu filho uma motivação correta para se viver a vida. Você está produzindo nele um coração de servo, isto é, ele tem a motivação correta. Aqui, ó. Por isso que é um pastorear. É um pastoreio que você está fazendo com seu filho. E quando eu falo servir com contentamento, também quero deixar claro uma coisa. Eu falo de ensinar ele a viver feliz, em todas as circunstâncias da vida. Só que eu estou falando de um modo de vida. Eu estou falando de um viver feliz, não de um instante ou um momento circunstancial da vida. Às vezes existem momentos na vida que é momento de chorar mesmo. É momento de se entristecer. Mas que você possa aprender que a vida em si como um todo, ela deve ser vivida com bom humor, feliz. A gente tem que ensinar a servir com alegria, nós temos que ensinar a viver a vida, porque a vida é um serviço a Deus, é um serviço ao próximo, e nós temos que ensinar a viver essa vida em serviço com alegria.